Com toda a minha análise de Banco do Brasil e estudando o que o CFO falou da empresa, eu identifiquei que tem 3 principais problemas, que é o que eu vou te explicar nesse vídeo. Prometo te ensinar uma coisa nova lendo o relatório do banco. Primeira coisa que impactou no resultado do banco foi o aumento do custo de capital. A segunda coisa foi a inadimplência do agro, que a gente já estava esperando, né? Essa aqui todo mundo já estava esperando. E a terceira foi a implementação da resolução 4966, que é aquele negócio do Basileia 3, que inclusive te expliquei um pouquinho sobre isso na leitura, na análise do Banco Itaú. Eu já analisei Bradesco, depois eu analisei Itaú, agora nós estamos analisando Banco do Brasil. Se você é um cara que gosta de bancos, se você é um cara que pretende ter banco na sua carteira, porque se você assiste o canal aqui, não tem banco na sua carteira, meu amigo, nós estamos precisando descombinar, né? Estamos precisando descombinar. Então vamos lá, o que eu quero que você faça? Você tá aí no Google, né, olhando o gráfico junto comigo, e aí você vai digitar um RI na frente, tá lá, ó, um RI na frente. Vai entrar aqui na parte de central de resultados do Banco do Brasil, vai cair nessa página aqui, e aí você vai baixar comigo aqui, ó, a apresentação da teleconferência, nós vamos cair neste documento, beleza? Abre junto comigo aí pra você me acompanhar. E aí logo de cara, o Banco do Brasil chega com os 2 pés no seu peito aqui agora, mano, aquela voadeira top, sabe aquela voadeira de cinema? Essa aqui, ó, Banco do Brasil reportou aí um lucro de 7,4 bi, 7,4 bi, sabe qual que é o esperado pro mercado? Qual que era o esperado pelo mercado? 9 bi, então veio bem abaixo do esperado, bem abaixo do esperado. Lembra que quando a gente vai olhar o guidance, a gente nunca olha muito pro otimismo e nunca muito pro pessimismo, mas é muito melhor você ficar perto dos 37 do que perto dos 41. Se a gente pega ali e divide o 37 por 4 trimestres, só para ver a média dos trimestres que deveria ser de 9,25 bi, para pegar a meta aqui, ó, a meta mais baixa. Ou seja, como aqui foi 7,4 bi, 2 bi abaixo do esperado, praticamente 2 bi abaixo do esperado, significa dizer que em algum dos trimestres anteriores, caso eles queiram bater pelo menos o mínimo do guidance aqui, ó, que é 37 bi, eles teriam aí que ir diluindo isso em 10 bilhões, 11 bilhões, 10 bilhões, e algo que agora parece um pouco distante, porque de 7,4 bilhões para 10 bilhões são 2,6 bilhões, já tá um pouquinho mais distante do esperado, né? Ou seja, olha o que chateou a maior parte das pessoas que estão lendo o relatório agora, o que chateou analistas, já vai aparecer um monte de notícias. Não se desespere com notícias, tá? Pelo amor de Deus. Vai sair um monte de notícias, manchete. Lucro despenca pra caramba. Venda. Meu Deus do céu. E a gente vai discutir sobre isso, porque o que importa mesmo é se a tese do Banco do Brasil mudou ou não, se a tese pra você do Banco do Brasil mudou ou não, se você quer carregar ele pro longo prazo ou não, e se ele realmente vai servir pra sua aposentadoria ou não. Porque realmente um resultado que cai o lucro absurdamente e que isso desmonta a tese de algum tipo de empresa, que no caso o Banco do Brasil, realmente seria o motivo da gente sair da empresa, antes que aconteça coisas piores e você vai assistindo a empresa se deteriorar. Mas, se essa queda de lucro não atrapalha a tese do Banco do Brasil e você entende o porquê que esse lucro caiu, talvez seja até abertura de oportunidade, porque com certeza o mercado vai bater no papel do Banco do Brasil. Eu não sei quanto o Banco do Brasil vai cair, mas eu já espero que ele caia bastante. Já espero que ele caia bastante. Certeza a gente não tem de nada, não tem como, não tem bola de cristal para poder dizer o quanto que vai cair. Se vai cair, pode ser que o mercado não caia também, mas na minha opinião, vai despencar. E quando você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente o Banco do Brasil não estará mais na casa dos R$29, né? Não sei, bora ver. E aí, o que fez o lucro líquido cair, que é justamente a última linha do balanço, então o lucro é a última linha do balanço, o que fez o lucro líquido cair também está em revisão, que é justamente a margem financeira bruta, que também está em revisão, e o custo de crédito, que é a famosa PDD, as provisões para os devedores duvidosos, que inclusive mudou essa metodologia do PDD, porque antes a gente tinha uma resolução vigente do Banco Central, e o Banco Central colocou agora para 2025 a mudança nessa revisão, nessa resolução, que agora está em vigência a 4966, que é o negócio da Basileia 3 lá, você vai escutar falando, a Basileia 3, o que é isso? A gente vai entender aqui agora. As receitas com prestações de serviço aí continuam aumentando e as despesas administrativas também continuam no guidance. Então perceba que realmente o que o banco entra em revisão é aquilo que ele não consegue prever muito bem, que é a inadimplência, né? É lógico que você tem uma qualidade de crédito maior na sua carteira, mais garantia na sua carteira, você minimiza um pouco isso, mas inevitavelmente quando a taxa de juros sobe pra caramba, as pessoas tendem a ficar mais inadimplentes mesmo, e a gente já sabia que o agro ia ficar inadimplente, porque desde o segundo semestre de 2024 a gente já sabia que as safras estavam vindo mal, tivemos muito problema no agro, que o agro está entrando em recuperação judicial, e muitas empresas entrando em recuperação judicial, principalmente localizada ali em Mato Grosso e tal, né? Então a gente sabia que isso ia dar BO, só que ainda não tinha dado BO, agora deu, e agora nós estamos olhando para um momento no Banco do Brasil que está pipocando essa inadimplência. Não é uma inadimplência absurda,
absurda, meu Deus do céu, toda a carteira de crédito do Banco do Brasil está inadimplente. Grande fatia da carteira do Banco do Brasil está inadimplente. Não, mas como o Banco do Brasil ele tem grande parte da sua carteira de crédito, a carteira de crédito mais importante é do agro, se o agro sofre, o Banco do Brasil vai sofrer, né? Não tem como a gente negar isso. Então, olhando aqui para os dados, a gente já consegue ver dois resultados aqui que decepcionaram muitos acionistas, me decepcionou inclusive, confesso aqui com você, me decepcionou inclusive, que era um ROI aí de 21, 20, que a gente batia no peito e falava assim, nossa, olha aí, empresa estatal rendendo o mesmo tanto que empresa privada. O Itaú continuou, né? Subiu ali para 22% de ROI e o Banco do Brasil caiu para 16%. Então aqui você consegue ver a resiliência do Banco Itaú e o Banco do Brasil, e a gente sabe que o Banco do Brasil ele vai sofrer esses problemas porque ele é o custeador de crédito do agro do Brasil e o Brasil o Brasil é agro. Eu sei que você lembrou daquela propagandinha lá. Então, quando o agro sofre, o Banco do Brasil vai sofrer. E, sinceramente, 16,7%, né? 16,7%. É abaixo do esperado? Com certeza. Mas 16,7% é ruim pra caramba? Meu Deus do céu, é ruim. Meu Deus, agora a empresa tá no preju. Não é ruim pra caramba, né? Isso aqui num momento de dificuldade do banco. Inclusive vou mostrar pra vocês alguns pontos aqui que fizeram com que esse resultado fosse ainda pior do que o esperado, né? Tiveram algumas somas de coincidências ali desse relatório pra poder fazer esse lucro cair tanto assim. Mas a gente consegue perceber, sim, que caiu, não tem como negar. Tava 9,3, 9,6 e agora caiu pra 7,4. Ai, meus dividendos. Ai, meus dividendos. A gente vai fazer o lucro projetivo pra você ver o quanto é o máximo que você pode pagar no Banco do Brasil, segundo as minhas premissas, e você pode usar suas premissas se você tiver a Word aí para te ajudar, beleza? Aqui o CFO fala o seguinte, essa margem com o mercado que estava crescente, deu uma diminuída por dois motivos. O Banco Patagônia estava dando bons resultados, e nesse trimestre agora não deu tão bom resultado assim também, que é um coligado, né? E também tivemos operações de câmbio, que o Banco do Brasil conseguiu fazer vários derivativos e tiveram bons lucros com aquela flutuação do dólar lá para 6 e cacetada, que não foi possível fazer agora. Então, teve essa redução na margem do mercado, mas a margem com o cliente continuou aí basicamente a mesma, né? 23, 20,3, 20,3. Aqui a gente teve algumas mudanças entre receita financeira, o que é operação de crédito, o que é tesouraria. Aqui não vai caber uma explicação tão específica dessa resolução, mas vou te dar um salzinho aqui dessa resolução. Resolução 4966, que é do Basileia 3, ele dita, o Banco Central ditou algumas regras para os bancos, porque o Banco Central é o cara que manda nos bancos, certo? É o Banco Central, ele manda nos outros bancos. E aí ele mandou algumas coisas diferentes que antes não aconteciam nos bancos. Primeiro, como que a gente vai contabilizar as perdas de saldo devedor, porque antigamente era por perda incorrida, ou seja, primeiro o cara não pagava, depois eu fazia a provisão. Agora, neste momento está o contrário, né? Perda esperada. Então, não necessariamente o cara tem que deixar de pagar. Se eu tenho um cliente que é o famoso estágio 3, que já está ali num cliente perigoso, né? Um ativo problemático, ele já entra como um PDD obrigatório e você tem que provisionar pelo menos 70% daquele crédito prestado. Ou seja, realmente aumentou muito o PDD, aumentou muito a necessidade de PDD e reduziu muito a margem, porque tem muito cliente que está no estágio 3 que não pode ser contabilizado mais, mesmo estando adimplente. Um cliente que ficou inadimplente durante 90 dias, renegociou essa dívida e está pagando agora, porque ele está adimplente agora depois da renegociação, ele não pode ser contabilizado como margem. Por quê? Porque ele está no estágio 3 e ainda tem que ter a provisão sobre aquele cliente. O CFO entrou, abriu ali um pouquinho sobre essa resolução e como que ele impactou o Banco do Brasil. Inclusive, se você quiser conferir essa entrevista aí com o CFO, se você entrar lá no YouTube mesmo do Banco do Brasil, você vai ver lá a análise dele. Mas, em suma, o que eu quero mostrar para vocês aqui, da diferença entre operação de crédito e tesouraria, é porque tudo que estava dentro da tesouraria do Banco do Brasil, tudo que está dentro da tesouraria do Banco do Brasil, que fosse operação de crédito, tinha que pular para a operação de crédito aqui, independente se era tesouraria ou era carteira de crédito da própria empresa. Então, teoricamente, aqui você vê que teve um salto de 4 bi daqui para cá, ó, que aumentou 4 bi e aqui diminuiu 4 bi. Mas não é que realmente a tesouraria diminuiu 40% e também não é que a operação de crédito subiu 22%. Na verdade, foi só uma adaptação pela resolução 4966, beleza? Quando a gente olha para o custo de crédito, que é justamente a PCLD, né? Você pode ver PCLD ou você pode ver PDD também. Lá no Banco Bradesco você vai ver PDD, aqui você vai ver PCLD, mas é a mesma coisa. É um dinheiro que o banco tem que deixar guardado, que ele não pode colocar como lucro líquido, ele tem que deixar guardado como se fosse uma despesa para que ele tenha
dinheiro na sua mão quando tiver alguns inadimplentes, ele não precisar passar aperto. Se vier alguém querer sacar dinheiro, ele tem dinheiro lá aprovisionado para poder sacar esse dinheiro. Dando um exemplo bem ridículo. Ou seja, o que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver que no primeiro trimestre de 2024, esse saldo, essa provisão, essa despesa aí era 8,5. Depois passou para 9,3 bi. E agora está em 10,2. Ou seja, estamos aumentando essa despesa, ou seja, teoricamente estamos esperando mais inadimplência. E quando a gente abre essa inadimplência aqui e vê da onde está vindo, perceba, 5,2 bilhões é para o agronegócio. E eu abri aqui uma apresentação de resultado do trimestre anterior e olha como que era a perda esperada aqui, cara. 1,9 bilhão da PDD, 1,9 bilhão. E agora já está em 5,2 bilhões, ou seja, 3,3 bi a mais de provisão só para o agronegócio. Pessoa física está ali nos 4 e a pessoa jurídica está no 1,7. Quando a gente olha aqui para a inadimplência de 30 dias da carteira em geral, tá? Aqui é a carteira de crédito expandida, ou seja, estou olhando todos os créditos aqui do Banco do Brasil. Ele está com 1,2 trilhão emprestado, beleza? E aqui se a gente olha a inadimplência de 30 dias e a inadimplência de 90 dias, você já sabe qual que é a mais importante, porque agora você já sabe, desde a análise do Bradesco, do Itaú, se você não acompanha, você está dando bobeira, você tá, mas eu não tenho Itaú. Mesmo assim, meu amigo, você tem que aprender a analisar também, porque como que você vai aprender a comparar algumas pormenoridades do Banco Itaú? E se o Banco Itaú tiver uma oportunidade que o Banco do Brasil, você vai assistir só vídeo do Banco do Brasil, você só vai assistir aquele vídeo que você quer, que você tem na carteira para pegar alguma dica. Aí é palhaçada, né? Aí é palhaçada. Até acabou meu café aqui. Então a inadimplência de 30 dias veio subindo, certo? Veio subindo 4,13, 4,38 e bateu 5,53. Então perceba, além do aumento do custo de captação, a gente tá sim com um problema na inadimplência. Olha a inadimplência de 90 dias, que essa aqui que é a mais problemática. 2,9, 3, 3,33 e fechou em 3,86. Problemático pra caramba. A gente tem um índice de cobertura aqui bem bom, quer dizer que o capital principal do banco tá maior do que esse saldo aí que tá em inadimplente. E aí quando a gente tem um índice de cobertura de mais de 150% é bom, mas significa que quanto maior for o crédito devido, e quanto maior é meu índice de cobertura, significa que eu tenho que deixar mais capital principal. Ou seja, teoricamente eu estou deixando menos capital ali para poder rentabilizar para o banco. Quando a gente pega essa carteira de crédito expandida e tira e vai olhando parte por parte dessa carteira, primeiro, olha a carteira de crédito aqui de pessoa física, daqueles 1,2 trilhão, 335 milhões é da carteira de pessoa física. E perceba, a inadimplência da pessoa física é a que está mais alta. Inadimplência de pessoa física, tanto nos 30 dias quanto nos 90 dias. Você consegue, quando você vê uma inadimplência de 30 dias maior do que a inadimplência de 90 dias, significa que nesse intervalo, o Banco do Brasil está conseguindo intervir para que o cliente pague. Mas, se você vê uma inadimplência de 90 dias maior do que a inadimplência de 30 dias, é porque a eficiência para a cobrança daquele crédito está sendo muito baixa. Aqui, apesar de os dois números estarem altos, você consegue ver que sim, o Banco do Brasil está fazendo o máximo ali, né, para poder cobrar essas pessoas e receber esse crédito. Mas 5,10% em pessoa física é alto, é alto. Quando a gente olha o crédito de pessoa jurídica, perceba, 30 dias, 6%, estava 4,54%, subiu para 6%. Pessoa jurídica lá em 90 dias, 4,06%, muita coisa, muita coisa. Ou seja, parece que está tendo um problema de inadimplência aí em tudo, né? Tanto pessoa física, tanto pessoa jurídica, quanto um agro. Se a gente olha aqui agora a carteira do agronegócio, que compõe aí basicamente metade da carteira do Banco do Brasil, né? Tá ali junto com pessoa jurídica, mas a carteira de agronegócio teoricamente é a maior. Percebe? De 3,74 e a gente já veio ali, ó, de 1,70 de março de 2024, de 1,70. Inclusive o próprio CFO falou que essa carteira já operou com 0,5% de inadimplência, então muito baixo, né? E que a média que ele espera é de 1,5%, eu até anotei aqui, ó, de 1,5% a 2%, e a gente tá vendo aí uma inadimplência de 3%, ou seja, muito acima do esperado. É basicamente 50% acima do esperado. A gente viu a inadimplência de 30 dias de 4,11 e a inadimplência ali de 90 dias de 3%. Ou seja, a inadimplência realmente está ruim. E aí eu vou pegar, até deixar um trecho aqui para você do CFO, onde ele comenta um pouquinho mais sobre essa inadimplência. Com base em alguns dados que a gente já está olhando sobre abril, nós começamos a perceber uma certa resiliência na estabilidade desta inadimplência. Nós sempre falamos para os investidores que nós continuaríamos a ver um agravamento de risco na carteira do agro ao longo do primeiro trimestre e começar a ver uma estabilização no segundo trimestre. Nós não fechamos ainda o segundo trimestre, mas já ficou claro para nós que o aumento da inadimplência e, por conseguinte, o aumento das provisões e todo o impacto das receitas dessas operações, principalmente aquelas que nós chamamos de ativos problemáticos na nossa margem, fez com que nós, então, decidíssemos colocar o guidance dessas duas linhas em revisão
Vamos aguardar o desenvolvimento do segundo trimestre para, a partir daí, termos elementos mais concretos do que seria aí a entrega de resultado nessas linhas para o ano de 2025. E, por conseguinte, o ajuste nessas duas linhas, que são as principais linhas, tanto de receita quanto de a despesa, no caso do Banco do Brasil, faz com que a gente também coloque em revisão a linha do lucro líquido. Aí você consegue ver que ele falou assim, galerinha, no primeiro trimestre a gente esperava que seria ruim. No primeiro trimestre a gente esperava que seria ruim. No segundo trimestre a gente já não esperava que viesse tão ruim, porque o Brasil agora está colhendo uma das melhores safras no agronegócio aí do Brasil. Então a gente não esperava que a inadimplência fosse tão alta agora no segundo trimestre, que ela ficaria estável e que no segundo semestre começaria a reduzir, ou seja, no terceiro e no quarto trimestre de 2025 começaria a cair para os lucros do Banco do Brasil subir de novo. Só que o que a gente viu? CFO falando. O que o CFO falou? Em abril agora alguns números de inadimplência, além de não ficarem estáveis, porque pelo menos estáveis a gente queria que ficasse, eles estão continuando subindo. Ou seja, a gente não sabe qual vai ser o resultado do segundo trimestre. Não sabemos. Pode ser que seja pior. Será que pode ser que seja pior? Ele não deixou aberto e ele falou que justamente também foi uma surpresa para o Banco do Brasil e que realmente a gente precisa esperar, por isso que ele colocou lá o guidance em revisão em alguns pontos. Ou seja, pode ser sim, galera, que no segundo trimestre a gente veja uma inadimplência resiliente, né? Não diria talvez que aumentaria, mas que se ficar nesse ponto aí já vai atrapalhar pra caramba o resultado do Banco do Brasil. Nossa, Léo, então quer dizer que acabou, né? O Banco do Brasil já era, aquele papinho do Banco do Brasil pra aposentadoria acabou. Cara, sinceramente, se você ficar assustado por conta de um resultado ruim do Banco do Brasil, ou de qualquer empresa que você esteja investindo, você é aquele famoso mão de alface, né? Você coloca o negócio no Banco do Brasil, a mão de alface. Opa, cai tudo, vai cair. Conhece esse ditado no mercado, mão de alface? Pois é, não consegue segurar nada, fica sempre assustadinho com tudo. Aí certeza que tá comprando Bradesco agora que subiu, porque os lucros aumentaram, vou comprar. Aí tá pagando caro agora no Bradesco e vai vender o Banco do Brasil, né? Não sei se você vendeu hoje aí no decorrer do dia, porque você ficou assustado. Mas é importante lembrar que a gente, além dessa inadimplência, porque é algo sazonal mesmo do Banco do Brasil, o primeiro trimestre é ruim pro Banco do Brasil, o primeiro trimestre normalmente é ruim pro Banco do Brasil. Além de a gente ter algo específico, não recorrente que aconteceu no segundo semestre do ano anterior, que vai refletir agora no primeiro semestre do ano de 2025, teve algo não recorrente. Ainda tivemos aumento de custo de captação. O Banco do Brasil, para captar agora, ele está pagando 14,75%. 100% CDI é 14,75%. Ou seja, como é que um banco consegue adequar a sua carteira de crédito? Porque você vai ter, com o aumento da taxa de juros, muitas pessoas ficando inadimplentes, o banco pagando mais caro para captar dinheiro, e ele tem que prestar esse dinheiro a taxas maiores, que também podem gerar mais inadimplência. Ou seja, é óbvio que o resultado seria um pouquinho pior, principalmente quando a gente leva em consideração a carteira de crédito do agro. Ah, mas Léo, por que o Bradesco conseguiu subir lucro? Pois é, porque o lucro já estava ruim, né? Ele só resolveu alguns BOzinhos. Mas você vê lá a inadimplência do Bradesco como um todo, tá 5. Aqui no Banco do Brasil ainda não chegou em 5, né? Chegar em 5 aqui, realmente a gente vai ter resultados piores ainda. Mas piores em relação ao quê? Ao bom resultado que ele estava recebendo. O Banco do Bradesco recebeu um resultado bom ao quê? Referente ao quê? Ao mau resultado que ele estava tendo. Então você tem que tomar cuidado com essas narrativas, tá? Tem que tomar cuidado com essas narrativas. Mas e o Itaú, Léo? Realmente, o Itaú é muito resiliente. O Itaú realmente é um banco diferenciado. Ah, Léo, então quer dizer que eu tenho que comprar só Banco Itaú? Não, quer dizer que você tem que olhar para preço. Eu não disse para você que você não pode comprar Bradesco se tiver um preço muito bom, por isso que você tem que fazer preço teto projetivo, é por isso que eu vou fazer o preço teto projetivo aqui com vocês. Aqui o banco trouxe, inclusive, algo que eu achei muito legal, né? Porque essa resolução aplicou em todos os bancos, tá? Mas eu só vi o Banco Brasil trazendo isso aqui, eu não vi isso no Bradesco, também não vi isso no Itaú. Que é como que eles vão fazer para coletar essa perda esperada segundo a resolução 4966. E aí, a resolução 4966 dividiu os seus clientes em 3 estágios. Então, o estágio 1 é o cliente adimplente, o estágio 2 é aquele cliente que está com 30 dias de atraso e o estágio 3 é aquele cliente que está com mais de 90 dias de atraso. Ou seja, aqui INAD 30, por isso que é importante você olhar a INAD em 30 agora, tá? Aqui é INAD 30 e aqui é INAD 90, beleza? E aí, olha a provisão de crédito que deve ser feita. Aqui a gente tem quase 1 trilhão, né? Quase 1 trilhão. Aqui a gente consegue ver que praticamente 85% da carteira de crédito do Banco do Brasil tá adimplente. E aí, a perda esperada por esse estágio é 0,7%. Então, olha o tantinho de PDD que ele tem que guardar sobre toda essa carteira aqui. Absurdo, né? É absurdo. E aí, aqui, quando a gente passa pro estágio 2, já pula de 0,7% para 23,3%. Então, já tem ali de um crédito de 41 bi, 9,6 bi de perda esperada. E aí, quando a gente passa pro estágio
estágio 3, que esse aqui que é o ativo problemático e tal, e é isso aqui que tá tirando um pouco do resultado do Banco do Brasil, porque a parte da carteira de crédito do agro realmente tá ali no estágio 3, aumentou a inadimplência de 90 dias, a gente viu ali na pessoa física, na pessoa jurídica, no agronegócio, você consegue ver aqui que 70% tem que ser provisionado. Então, num crédito de 86, imagina, 62 bi provisão. Então, realmente, né? E o mais interessante é que aqui você tem que guardar essa perda esperada, mesmo que os clientes estejam adimplentes, porque antes, se os clientes estivessem adimplentes, você não precisava fazer essa perda esperada, né? Essa provisão de perda esperada. Era por perda incidida, ou seja, tinha que estar inadimplente. Aqui não, 38% desse crédito aqui, ó, desse capital, tá sendo remunerado, ele tá adimplente. Mesmo assim tem que fazer essa provisão. É algo que mudou no Basileia 3, porque o Banco Central quis conferir mais segurança aos bancos. E aí, beleza, né? Tem que seguir, todo mundo tem que seguir. Então agora a gente vai olhar pro guidance aqui de 2025, as coisas que estão realmente em revisão, a gente precisa fazer um novo preço-teto projetivo. A gente tinha feito um preço-teto projetivo e a gente tinha colocado ali 38, 39 bi de lucro no ano, porque a média estava de 37 a 41, que era o guidance. Na verdade, estava de 37 a 41, que era o guidance do banco, e agora ficou aqui em revisão. Só que a gente colocou ali uma média de 38, 39 bilhões, e a gente tinha um preço teto ali que tinha uma margem absurda. Agora, vamos ver se ainda tem margem com esse lucro aí? Pensou se esse lucro se repetir? É lógico que ele não vai se repetir. E multiplicar ele por 4 seria realmente algo muito conservador, porque a gente tá vendo que o primeiro semestre vai ser ruim, que o primeiro trimestre vai ser o pior do ano, teoricamente. Então a gente sabe que no segundo semestre as coisas vão melhorar, a inadimplência melhora, a safra do agro agora foi muito grande, teoricamente não é para ter esse mesmo resultado todos os trimestres de agora em diante, é para dar uma melhorada para frente, né? Para dar uma melhorada. Então se a gente projetar que todos serão iguais, a gente tá sendo bem conservador. Se a gente consegue encontrar margem sendo bem conservador, talvez faça sentido aportar, principalmente aos novos preços, porque eu vou fazer o projetivo aqui agora, eu tô fazendo um projetivo, vou calcular uma margem de segurança na cotação que está agora, e essa cotação que está agora ainda não abriu o mercado, então teoricamente você ainda verá esses preços provavelmente menores. Então olhando aqui para essa provisão aqui de 7.4, se a gente fizesse lá esse projetivo de 7.4 vezes 4, teríamos aí um lucro líquido de 29,6 bi. Jogando esse lucro de 29,6 bi com payout de 50%, como o Banco do Brasil costuma fazer, no yield de 6%, você teria uma margem de segurança de 46% ainda. No caso dos bancos, a gente consegue cobrar um pouquinho mais de yield, né? Se você joga um yield de 8%, com payout de 50% aos preços de hoje, né? Cotação de 29,40, você consegue ver uma margem de segurança de 9,8. Olha para você ver o quanto tava mudando essa margem de segurança se a gente projetasse ali, ao invés de 29 bi, se a gente projetasse os 37 bi. Olha lá a margem de segurança, preço de 41. Então olha o quanto fez diferença na projeção se a gente olha o resultado de hoje, para 29,6 bi, né? 29,6 bi. A gente consegue ver uma margem bem mais curtinha, com certeza o mercado deve bater na cotação por conta disso. Só pra gente terminar, o Banco do Brasil soltou dois fatos relevantes no dia 15, no caso ontem, que foi uma projeção revisada e a remuneração complementar. Então um é anúncio de dividendo e outro é um fato relevante falando sobre o agravamento da inadimplência. Então, o principal problema do Banco do Brasil agora foi realmente a inadimplência que veio acima do que eles esperavam, tá? Acima do que o mercado esperava, acima do que eles esperavam, que impactou o resultado, que veio muito abaixo do que o mercado esperava. Então lá, o agravamento da inadimplência por parte da carteira do agronegócio, acima do esperado ao longo de 2025, suas características de amortização concentrada no fim da safra, combinado com as exigências das novas regras estabelecidas pela Basileia 3, notadamente na contabilização dos ativos financeiros, dinâmica de reconhecimento das receitas e constituição da provisão sobre os ativos, significativamente implicou no cenário de maior incerteza sobre as projeções de margem financeira bruta e do custo de crédito, ou seja, impactou também no lucro líquido ajustado. Então agora a gente tem margem financeira, custo de crédito e lucro líquido em revisão, né? Isso aqui é o que chateia as pessoas, porque lembra que eu falo sempre pra você, investidor não gosta de dúvida, investidor quer um negocinho mais fácil dele analisar, um negócio mais fácil de projetar. Agora tá difícil de projetar, então você tem que jogar o mais baixo possível, 7.4 ali, projeção conservadora, o mais baixo possível. Ah, mas eu acho que vai vir melhor, então ótimo, joga pra baixo. Se você comprar embaixo, com margem embaixo, você vai desempenhar um bom papel, né? E aí, aqui olhando para os dividendos, porque o Banco do Brasil ele sempre paga assim, né? Ele paga durante o primeiro trimestre um pagamento antecipado. Quando finaliza o primeiro trimestre no relatório, ele já solta o pagamento complementar. Por isso que a gente tem 8 pagamentos do Banco do Brasil no decorrer do ano. Porque a gente tem 4 trimestres, então tem 4 pagamentos antecipados e 4 pagamentos complementares. Então aqui foi o pagamento complementar do primeiro trimestre, que fechou o primeiro trimestre lá em março, mas ele só soltou o relatório agora. Então fechando a contabilização, o que foi
faltou para me pagar aí pro pessoal? E aqui a gente vai receber um JCP de 0,33 centavos, tá? Se a gente olha pro pagamento antecipado e soma com o pagamento complementar, deu 0,14 ali, 0,15 centavos, mais 0,33 centavos, ou seja, a gente teve 48 centavos de pagamento no primeiro trimestre, cara. 0,38 centavos de pagamento no primeiro trimestre. E se a gente olha o complementar, do quarto trimestre, só o complementar, foi basicamente aí nessa casa. Ou seja, teve uma queda absurda ali dos dividendos, Não é de se impressionar que os dividendos caiam aí 20, 25% do referente ao ano anterior, porque o lucro caiu 20, 25%, é o que o pessoal vai projetar. Então, olhando aqui para os pagamentos deste ano, de 2024, que foi de 2,60, se a gente reduzisse aí uns 20% nesse pagamento, vou tirar até 25% aqui, ó, esses pagamentos, a gente poderia esperar aqui 1,95, dividido por 0,06, preço teto basinha aqui seria de 32,50, isso para 6%. Se a gente pegasse essa mesma projeção e dividisse por 0,08, daria R$24 de preço teto. Mas lógico, aqui eu tô tirando pra caramba. Se cair abaixo desse preço, e se a gente for um pouco mais consciente, jogar lá os 2,60 menos 20%, que foi o do lucro agora de 2,8, dividir por 0,08, teoricamente ali vai dar 26 de preço teto. 26 de preço teto, cara, se realmente o Banco do Brasil cair abaixo de 26 aqui, teoricamente se você comprar ele, você vai garantir um yield aí de 8% no mínimo. E assim, não é certeza de nada, né? Mas fica bem fácil você bater essa meta, porque a gente tá jogando todas as métricas do Banco do Brasil lá para baixo. E o que você vai fazer com o Banco do Brasil na sua carteira, Léo? Você vai vender agora porque você acha que vai cair? Você vai comprar mais quando cair? Olhando aqui para minha carteira, comprei o Banco do Brasil um preço médio aí, fui acumulando cotas, né? Eu hoje estou com preço médio de 25 e teoricamente eu até poderia vender agora para poder fazer aquela famosa estratégia do take profit, né? Eu não sou muito a favor do take profit, a não ser que desbalancei muito minha carteira mesmo, algum ativo que valorizou demais, e aí dá realmente uma raspadinha nos lucros. Mas nesse caso aqui, vou manter o Banco do Brasil aí, e se cair, não vou vender, tá? E se cair, talvez aumente ainda mais minha posição aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Até mais investidores, até o próximo vídeo, que será excepcional.